Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, amigos ouvintes, dia 2 de maio de 2024. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento aqui no seu rádio JD1 no ar com as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, Transformando Vidas. E vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. A terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross promete movimentar o fim de semana da capital. Brasil cria mais de 244 mil postos de trabalho com carteira assinada no mês de março. Senadores iniciam debate sobre a volta do seguro obrigatório para veículos. Plenário analisa pagamento do Bolsa Família durante as safras agrícolas. E o governador Eduardo Riedel enviou para ser votado o projeto que prorroga o prazo de recadastramento de beneficiários do programa Energia Social. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E agora vamos conferir como fica o tempo e o clima nesta quinta-feira. Do Clima Tempo Nacional, hoje fala Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta quinta-feira, o deslocamento da frente fria em direção ao sudeste vai manter ainda as instabilidades em áreas do sul do Brasil. Aquela área de baixa pressão sobre o Paraguai também facilita a entrada de umidade em áreas do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, e a zona de convergência intertropical vai continuar mantendo essas instabilidades em áreas do norte e costa norte do Nordeste. Começando pelo sul do Brasil, então, os volumes acumulados já foram muito expressivos nesses últimos dias e as pancadas devem continuar acontecendo. E a qualquer momento desta quinta, a madrugada já vai ser com chuva forte em boa parte do território gaúcho, áreas do oeste de Santa Catarina, e essa chuva tem o potencial de transtornos. O Rio Grande do Sul já está com uma situação bastante delicada, várias cidades debaixo d'água e ainda essa chuva não vai dar trégua. Santa Catarina, as áreas do leste podem receber pancadas isoladas no fim da tarde, é o caso de Florianópolis, mas Curitiba deve ter ainda tempo firme e pouca nebulosidade. A região do sudeste tem ainda muito sol, poucas nuvens, muito calor no período da tarde, a umidade relativa do ar em áreas do oeste e norte paulista, como Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Carlos, ainda devem ficar abaixo dos 20%. Ou seja, a atenção à hidratação deve ser redobrada porque o ar seco continua. Além disso, o centro-oeste também deve ter predomínio de sol, as únicas duas de maneira muito isolada, volumes acumulados que não são expressivos. É importante dizer que rajadas de vento em áreas do oeste de Mato Grosso do Sul são esperadas. Isso por conta ainda da área de baixa pressão sobre o Paraguai, que ajuda a entrada desses ventos. Até 70 km por hora podem ocorrer essas rajadas. No Nordeste, o que chama a atenção são os temporais sobre São Luís e a região do litoral de Sergipe e Alagoas, que devem ter chuva ainda de maneira muito persistente. O dia já vai começar com bastante nebulosidade e tem chance de chuva a qualquer hora. As áreas do Mato Piba com muito sol, poucas nuvens, tem chuva até o período da noite e também o sertão da Paraíba. Boa parte do norte do Brasil recebe chuva por conta da ZECIT, o alerta de temporais nesta quinta-feira. Essencialmente, o Rio Grande do Sul está sob perigo extremo, que significa que o solo já está saturado. A chuva que chega agora é muito volumosa e pode causar deslizamentos de terra, alagamentos, enchentes, manter esse cenário do Rio Grande do Sul sob muito alerta ainda. Além disso, as temperaturas na metade norte do Brasil ainda são elevadas. Máxima de 37 graus em Cuiabá, Rio de Janeiro, 31 em Manaus e a região de Porto Alegre não tem muita incidência solar, então a temperatura não sobe
até o meio da tarde. JD1 no ar. Agro. E agora aqui no JD1 no ar tem as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado a R$ 214,50. Já a arroba da vaca gorda hoje está cotado a R$ 195,50. O milho seco saca 60 quilos, cotado a R$ 49,00. E a soja em grãos também saca 60 quilos, cotado a R$ 115,00. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quinta-feira. JD1 no ar. Notícias. Segundo os dados do novo CAGED, foram criados no Brasil cerca de 244 mil empregos formais só no mês de março. A reportagem é de Graziele Mendonça. O saldo positivo no emprego formal no primeiro trimestre foi de quase 720 mil empregos, um aumento de 34% em relação aos 3 primeiros meses do ano passado. Já considerando apenas o último mês de março, o saldo ficou em pouco mais de 244 mil empregos com carteira assinada. Foi o melhor março desde 2020. Ariel Nascimento foi um dos brasileiros contratados no mês passado em uma loja de chocolates. Ele comemora a segurança da carteira assinada. Eu vim do Maranhão pra cá, eu fiquei 2 meses sem trabalhar. Aí eu consegui esse emprego aqui atualmente. Carteira assinada é bom que dá uma certa segurança para o trabalhador. Aí também tem os direitos garantidos e a aposentadoria. Segundo os dados do novo CAGED, todas as regiões tiveram saldo positivo no emprego formal. O destaque no crescimento dos empregos em março ficou para o setor de serviços, com a criação de 150 mil postos. Em seguida veio o comércio e a indústria. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou algumas políticas do governo que contribuíram para o resultado, como a redução de juros, valorização do salário mínimo, retomada do papel da indústria e melhora do ambiente fiscal. E disse ainda que a ideia é continuar avançando. Continuar crescendo os empregos, gerando oportunidade. Isso é fundamental neste momento que o Brasil tem em mãos uma grande oportunidade, uma janela de oportunidade, seja no processo de reindustrialização, anúncios recordes de investimento como o resultado das medidas de política, seja econômica, seja fiscal, seja tributária. E o IBGE também divulgou dados sobre emprego no Brasil. A taxa de desocupação, que abarca também os empregos informais, por exemplo, ficou em 7,9% no primeiro trimestre, um recuo de 0,9 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. É a menor taxa de desocupação já registrada para os 3 primeiros meses do ano, desde 2014. Já a soma dos rendimentos da população ocupada, ou seja, a massa salarial, superou 308 bilhões de reais, também um recorde. Reportagem em Graziela Mendonça. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com. 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 A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no nosso portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. O governador Eduardo Riedel enviou para ser votado na Assembleia o projeto de lei que prorroga até dia 31 de dezembro de 2024 o prazo de recadastramento dos beneficiários do programa Energia Social Conta de Luz Zero, atualmente previsto para se encerrar no dia 10 de maio. Conforme o governador, a modificação pretendida decorre do fato de que o prazo estabelecido não se mostrou suficiente para a ampla divulgação das novas regras aplicáveis, considerando o baixo número de recadastramento até o momento. O texto que prorroga o recadastramento da energia social também estabelece que a análise dos requisitos para a concessão do benefício será considerada a partir do fim do prazo de recadastramento. E durante cerimônia em comemoração ao 1º de maio unificado em São Paulo, o presidente Lula assinou ontem
a lei que altera a tabela progressiva mensal do imposto de renda para isentar trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. Ao lado de ministros em evento promovido por centrais sindicais, Lula prometeu aumentar o patamar da isenção do imposto de renda ainda em seu governo para quem ganha até R$5 mil. Na ocasião, além de anunciar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, Lula assinou também o decreto de promulgação da Convenção e Recomendação sobre o Trabalho Decente para as Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos. A terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross acontece neste fim de semana em Campo Grande, no Parque Jaques da Luz, no bairro Moreninha 3. O torneio contará com a participação de equipes brasileiras e de 9 países diferentes, tendo pilotos da Argentina, Uruguai, Venezuela, Equador, Portugal, França, Espanha, Finlândia e Estados Unidos. A entrada para assistir a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross no Parque Jaques da Luz é gratuita. Os treinos começam no sábado, dia 4 de maio, logo pela manhã, e à tarde ocorrem as provas oficiais. No domingo, dia 5 de maio, os treinos e as provas começam pela manhã e no fim da tarde terá a premiação. O cronograma completo do Campeonato Brasileiro de Motocross você encontra no portal do jd1noticias.com. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem o informativo diário do Senar MS. Alô, amigo produtor. Você deseja melhorar a sua produtividade e atingir os seus objetivos? Estão abertas as inscrições para assistência técnica e gerencial em bovinocultura de corte do Senar MS. O atendimento é totalmente gratuito e você recebe um técnico de campo todo mês na sua propriedade rural durante 2 anos. Tem planejamento estratégico, gestão e acompanhamento de resultados, indicação de cursos, auxílio na tomada de decisão e muito mais. Ficou interessado? Procure o Sindicato Rural do seu município e inscreva-se. Senar Mato Grosso do Sul, transformando vidas. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. A Comissão de Constituição e Justiça iniciou a análise de um projeto que recria a cobrança do seguro obrigatório para vítimas de acidente de trânsito. A votação está marcada para a próxima terça-feira. Os detalhes na reportagem de Bruno Lourenço. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado iniciou a análise da retomada da cobrança do seguro obrigatório de veículos. O líder da oposição, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, reclamou da criação de mais um imposto. Esse imposto paga menos de 30% a 40% de prêmio, quer dizer, paga menos, cobra mais da população mais pobre, paga menos a população que eventualmente precisa do imposto. A oposição criticou também a inclusão de artigo que abre espaço para créditos suplementares no orçamento para o governo federal por conta do aumento de arrecadação verificado no início deste ano. O líder do governo e relator da proposta, Jacques Wagner, do PT da Bahia, admitiu que a alteração no arcabouço fiscal por meio desse projeto não é o ideal, mas foi a saída política possível para honrar pagamentos de emendas parlamentares. Porque para achar 11 bilhões, o governo foi obrigado a cortar 11 bi de despesas previstas, vale gás, verba de universidade, verba da saúde, para respeitar o acordo com este Congresso Nacional. O valor do novo seguro obrigatório ainda será definido e até 40% da arrecadação poderá ir para estados e municípios e outros 40% para o SUS. O não pagamento do SPVAT constituirá infração grave de trânsito. A cobrança existirá mesmo para quem já possui seguro privado para o veículo. JD1 no ar. JD1 no ar. E o Senado aprovou, agora seguiu para a sanção presidencial o projeto que mantém a isenção fiscal e dá apoio ao setor de cultura e de eventos. A reportagem é de Alexandre Campos. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que define novas regras do Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos, o PERSE.
O plenário confirmou o texto que já havia sido analisado pela Câmara dos Deputados recentemente. Assim, o número de segmentos do setor que vai se beneficiar com a redução a zero das alíquotas do PIS/PASEP, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e Imposto de Renda de Pessoa Jurídica caiu de 44 para 30. O texto limita os incentivos ao montante de 15 bilhões de reais pelo prazo que vai de abril deste ano a dezembro de 2026. A relatora, a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, disse que não aperfeiçoou a proposta para evitar que o texto voltasse para a Câmara dos Deputados e, com isso, no mês de maio, fossem cobrados os tributos referentes ao mês de abril, conforme uma medida provisória em análise no Congresso Nacional que, com a aprovação do projeto, perderá seus efeitos. Ela aproveitou para cobrar do governo rapidez na regulamentação das novas regras e destacou a importância do setor para a economia. Há pouco tempo, o filme Cangaço Novo foi feito no interior da Paraíba, no Cariri, em Cabaceiras, na nossa Hollywood nordestina. Sabe o que aconteceu? O impacto positivo, senador Jacques Wagner? Cinema, 4 meses de filmagem, ocupando hotéis e pousadas do município durante 4 meses, aproveitando os cidadãos como figurinistas. Isso tudo significa dizer dinheiro, recursos para o município, vindo de fora. A proposta segue para a sanção presidencial. JD1 no ar. Esporte. E agora o Dinho Almeida tem as últimas notícias esportivas. Copa do Brasil, terceira fase. Ontem tivemos vários jogos. O Fluminense venceu o Sampaio Corrêa por 2-0. O Atlético Goianiense venceu o Brusque por 1-0. Souza e Bragantino ficaram no empate em 1-1. Ipiranga, surpresa, venceu o Atlético Paranaense por 2-1. O Fortaleza e Vasco ficaram no empate em 0-0. O Corinthians venceu o América do Rio Grande do Norte por 2-1 e o Flamengo venceu o Amazonas por 1-0. Na noite de hoje, Botafogo recebe o Vitória. O Águia de Marabá enfrenta o São Paulo. O CRB enfrenta o Ceará. O Goiás recebe o Cuiabá e o Palmeiras enfrenta o Botafogo de São Paulo. NBA, jogos de ontem, playoffs. O Boston Celtics venceu o Miami Heat por 118-84. E o Dallas Mavericks venceu o Los Angeles Clippers por 123-93. E hoje tem mais 2 jogos dos playoffs. Indiana Pacers recebe o Milwaukee Bucks e o Philadelphia 76ers recebe o New York Knicks, às 22 horas. UEFA Champions League. O Borussia Dortmund venceu o Paris Saint-Germain por 1-0 em uma partida eletrizante na ida da semifinal da Liga dos Campeões no BVB Stadium. Com o resultado, a equipe alemã larga na frente do clube francês na busca pela vaga na final da competição. Com a vantagem mínima assegurada, o Borussia Dortmund viaja a Paris, podendo empatar para conseguir a tão sonhada vaga da final da Liga dos Campeões. O PSG, por sua vez, precisa vencer a partida por 1 gol de diferença para levá-la à prorrogação ou construir uma vantagem maior para conseguir a classificação no tempo normal. O jogo de volta acontece na próxima terça-feira no Parque dos Príncipes, às 15 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Deputados discutem um aumento de mortes policiais no Brasil. A reportagem é de João Gabriel Freitas. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados discute como combater o aumento de assassinatos de policiais no Brasil. Segundo o último anuário de segurança pública, 173 policiais foram mortos em 2022, cerca de 30% a mais em relação a 2021, quando 133 policiais foram assassinados. O levantamento também aponta que, na maior parte dos casos, os profissionais não estavam trabalhando. 7 a cada 10 assassinatos aconteceram enquanto o policial estava de folga. Tiago Costa, representante do Conselho de Secretários de Segurança Pública, ressalta que em vários desses casos, os policiais estavam trabalhando de outras formas para fazer uma renda extra. Ele argumenta que o Estado não protege esses profissionais, que ficam vulneráveis fora do expediente. Tiago Costa defende que outro fator importante para o alto número de mortes é a exposição de dados pessoais dos policiais na internet. Estando fora do serviço ali, naquele momento, portando arma de fogo, ele é uma pessoa conhecida naquela redondeza como policial. Qualquer um pesquisa vai saber onde eu moro, qual é meu telefone, quem é minha esposa, quem são meus filhos. A gente tem que buscar algum tipo de mecanismo legal que proteja o dado do policial na internet.
Rodney da Silva, diretor de Operações Integradas do Ministério da Justiça, aponta que os 5 estados com mais mortes violentas de policiais são os lugares onde se concentram as maiores facções criminosas: São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Ceará e Bahia. Ele acredita que essa relação não seja coincidência, mas diz que é preciso um trabalho de investigação para apurar quais as motivações dos ataques contra policiais. Eu quero crer, não temos esses dados, pelo menos onde eu busquei eu não consegui, que boa parte disso tem a ver com essas facções criminosas. Então a gente precisa estudar de forma adequada a razão, a essência, para a gente enfrentar a causa. A causa está nessa proliferação do crime organizado no país que a gente precisa bater de frente. Na mesma medida, o deputado Capitão Aldem, do PL da Bahia, pede que o Ministério da Justiça cobre das secretarias estaduais de segurança relatórios mais completos. Ele argumenta que registrar apenas o número de óbitos não é suficiente para entender os riscos da profissão no país. Que a maior parte dos dados que nós temos se refere a homicídio e suicídio. Mas, por exemplo, quantos casos de lesões corporais foram praticadas contra agentes de segurança pública? Não temos. Quantos casos de ameaças? Quantos policiais militares, civis, guardas civis municipais foram expulsos de suas residências? Sai com a mão na frente e outra atrás. Ferdinando Gregório, presidente da Associação dos Policiais Penais do Brasil, afirma que o sistema penal é ineficiente, fruto da falta de uma legislação sólida. O policial frisa que sem uma política ampla e apartidária não é possível manter as pessoas presas e impedir o aumento da criminalidade. O sistema penal ele tem que ser encarado como uma política de Estado e não uma política de governo. Enquanto o sistema penal não for encarado como orgânico e sistêmico, a gente fica refém de cada um que chega ao poder através do voto. E cada um que chega, ele pensa de uma forma e ele age de uma forma diferente daquele que estava antes. De acordo com o relatório de mortalidade policial do Instituto Monte Carlo, 9 policiais penais foram vítimas de crimes letais em 2023. De Brasília, João Gabriel Freitas. E o plenário analisa o pagamento do Bolsa Família durante as safras agrícolas. Os detalhes na reportagem de Antônio Vital. O plenário da Câmara pode votar projeto que garante a continuidade do pagamento de benefícios sociais, como o Bolsa Família, para o trabalhador que se empregar em atividades ligadas à safra agrícola. Esse tipo de serviço varia de acordo com a atividade agrária e compreende o período entre o preparo do solo e a colheita. Os contratos para esse tipo de trabalho, de acordo com uma lei de 1973, têm o período máximo de 2 anos. Acontece que as regras do Bolsa Família estão atreladas a um valor máximo de renda por pessoa. No ano passado, esse limite foi definido em R$ 218, o que faz com que o trabalhador perca o direito se obtiver um trabalho de carteira assinada, como é o caso da safra. O projeto apresentado pelo deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, ganhou regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Na Comissão de Agricultura, o relator, deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, argumentou que algumas culturas agrícolas, como o café, o alho, a batata, a uva, a maçã e a cebola, têm safras de curta duração, com elevada necessidade de mão de obra, o que faz com que o trabalhador prefira manter a Bolsa Família a trabalhar com carteira assinada. Na comissão, ele apresentou o texto para permitir que o trabalhador continue a receber o benefício no caso de contratos de trabalho de até 6 meses. O texto original previa prazo máximo de 3 meses. Para Evair Vieira de Mello, a medida aumenta a renda do trabalhador e garante mão de obra para a atividade de colheita. São 2 grandes objetivos. O primeiro é poder aumentar a renda desses trabalhadores que estão nos programas sociais. E o segundo é disponibilizar mão de obra para as atividades de colheitas no Brasil. E hoje a legislação, ela diz que o trabalhador, para assinar a carteira para a atividade de colheita, ele tem que sair do programa social, ir para a atividade da colheita e, naturalmente, isso é um desestímulo para que o trabalhador, ele assine a carteira. Ainda não há data para votação no plenário do projeto que garante a continuidade do pagamento do Bolsa Família para o trabalhador que se empregar em atividades ligadas à safra agrícola. De Brasília, Antônio Vital. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JD1 no ar de hoje, quinta-feira, dia 2 de maio de 2024. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias e tem o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Aproveite bem a sua quinta-feira e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.